Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir o livro para você, chamado Levando Deus a Sério, por que a Bíblia é compreensível, necessária, suficiente e o que isso significa para você, do autor Kevin Young. Meu nome é Marlon Leuven e nesse canal você encontra resumos de vídeos de livros cristãos e estudos bíblicos. Bom, então vamos falar sobre esse livro da editora Fiel, traduzido para o português em 2014, com cerca de 150 páginas. Eu vou fazer um resuminho capítulo por capítulo. No primeiro capítulo se chama Acreditando, Sentindo e Fazendo, onde o autor fala sobre a Bíblia baseado no capítulo mais comprido da Bíblia, que é o capítulo do Salmo 119. Ele fala como o autor desse salmo tinha um amor e um apreço pela Bíblia e que a Bíblia é a melhor e a mais alta forma de interpretarmos a própria Bíblia. Então, o que você não entende da Bíblia em um texto, você geralmente acha a resposta em outro. Se a Bíblia é a autoridade final e mais elevada do cristão, você não deve achar outras fontes que sejam, em última instância, uma resposta para interpretar a Bíblia. Se a Bíblia é a instância mais alta, ela mesma deve se interpretar. Essa é a ideia do capítulo 1. No capítulo 2, ele fala de algo mais seguro. Ele usa o livro de 1 Pedro, no capítulo 1, onde o apóstolo Pedro fala que a Bíblia foi escrita baseada em testemunhas oculares e documentos de autoridade. Então, as fontes de pesquisa para checar os fatos históricos, se foram verídicos ou não, principalmente das cartas do Novo Testamento, foram baseadas em testemunhas oculares, o que o evangelista Lucas também escreve em suas cartas, e em documentos de autoridade. E é interessante que esses são os mesmos fatos que também advogados usam hoje em dia quando eles vão defender um caso ou atacar um caso. Eles geralmente chamam testemunhas ou apresentam documentos que comprovam ou refutam certa tese. E dessa mesma forma, a Bíblia também se baseia nesses dois tipos de formas para seus escritos. O capítulo 3 ele fala sobre a palavra de Deus é suficiente. E aí ele vai falar de 4 pontos necessários sobre a Bíblia. A Bíblia é suficiente, ela é clara, ela é autoridade final e ela é necessária. Então, a Bíblia é suficiente. O que isso significa? Ela contém tudo o que nós precisamos saber para a salvação. A salvação do homem não precisa de nenhum documento além daquilo que está revelado sobre Deus na Bíblia. Eu não preciso ouvir a voz de Deus, eu só preciso ler o que está na Bíblia, aquilo é o necessário para a salvação. E acreditar naquilo que está revelado na Bíblia. Segundo, a Bíblia é clara, isso significa que a mensagem de Jesus Cristo, qualquer pessoa pode entender ela. Você não precisa ser um erudito, alguém que já tenha um mestrado, doutorado para entender aquelas palavras. Claro, existem alguns textos complicados de se entender, mas a mensagem central é clara e fácil de ser entendida. Número 3, a Bíblia é uma autoridade. Isso significa que ninguém tem autoridade final maior do que o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz algo, aquilo é a verdade. E não importa quantos argumentos eu queira usar para refutar aquela teoria, ela não vai ser minha autoridade final, só a Bíblia. E em quarto lugar, a Bíblia é necessária. Eu não posso ser salvo por Deus sem ter entendido quem Jesus Cristo é pela revelação da Bíblia. Então, dizer, eu não preciso de ninguém para ser salvo, não preciso de nada para ser salvo. Não, eu preciso de Jesus Cristo. E a mensagem de Jesus Cristo está escrita na Bíblia. E que diferença isso faz na minha vida? Em primeiro lugar, ela mantém a tradição em seu lugar. Então, se eu creio que a Bíblia é autoridade, é clara e é a necessária para mim, eu vou viver conforme os outros que creem em Deus também vivem. Em segundo lugar, se a Bíblia é suficiente, eu não vou acrescentar nada ou retirar nada da mensagem dela, mesmo que algumas coisas pareçam estranhas ou que eu não entenda elas. Em terceiro lugar, se ela é assim tão necessária, eu posso crer que ela vai ser relevante para o meu dia a dia. E o que me convida a, também em quarto lugar, abrir ela e ler ela todos os dias. Nos próximos capítulos, o autor vai tentar ir ponto a ponto desses, que a Bíblia é clara, a Bíblia é autoridade, a Bíblia é necessária, explicando em mais detalhes. Então, o capítulo 4 é sobre a Bíblia é clara. E aí o autor vai falar o seguinte, que você não precisa conhecer o grego, o hebraico, para entender a mensagem da Bíblia, que a mensagem central é clara. Claro que teólogos e estudiosos da Bíblia são importantes para nos ajudar a entender o contexto e muitos detalhes da Bíblia, mas a mensagem central é clara. Ele vai usar aquele exemplo
daquela história bem antiga sobre 6 homens cegos que queriam ver um elefante. E aí cada um encosta em uma parte do elefante e para tentar adivinhar o que esse animal é. Então um encosta nas pernas, vai falar, eu vejo colunas. Outro encosta no rabo, vai falar, eu acho que é um pincel. Outro encosta na tromba e fala, eu acho que é uma mangueira. E aí muitas pessoas falam, a Bíblia também é assim, cada um lê do seu jeito, enxerga uma coisa diferente. Mas o autor desse livro fala, não. O problema dessa parábola é que as pessoas todas são cegas e quem escreveu a parábola é alguém que está vendo, que é superior aos cegos, porque ele está vendo o elefante e consegue descrever a história. Mas com Deus não é assim. Nós todos não agimos como cegos perante um elefante. Porque Deus não é como um elefante. Deus é um ser que quer se revelar a nós. O elefante está neutro nessa história, mas Deus quer se revelar a nós e Ele nos ajuda a nos entendermos a Ele. Então essa parábola, para explicar a Bíblia, também não é válida. O capítulo 5 é a autoridade final, a Bíblia é a autoridade final. E aí o autor vai falar sobre como a Bíblia, como as diferentes tradições cristãs veem a Bíblia. Então a tradição católica tende a ver a autoridade do Papa e a tradição da Igreja no mesmo nível da Bíblia. Então é formado por esse tripé: a Bíblia, a autoridade do Papa e a tradição da Igreja. Então a Bíblia não é a autoridade final sozinha. As igrejas protestantes liberais tendem a ver a razão e a lógica e a ciência como autoridade final acima da Bíblia. Então, se a ciência diz algo que contradiz a Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia errado. E aí a tradição evangélica vai ver a Bíblia como autoridade final. E é nessa tradição evangélica que o autor desse livro se pauta. Ele fala sobre as dificuldades, sobre textos que não podem ser entendidos, ou que talvez tenham uma datação ou informações que não condizem com a história, e ele vai dar a seguinte resposta para esses textos, para esses problemas. Sobre os problemas que não conseguimos entender, muitos deles são facilmente explicados. A maioria deles restam boas soluções plausíveis. E para os poucos casos extraordinários que sobraram, que nós não temos explicações, a nossa confiança não é uma confiança irracional. As descobertas da história, da arqueologia e da crítica textual nos dão motivos para confiar no Antigo e no Novo Testamento e também, com o tempo, possivelmente virão as respostas para os temas que ainda não temos as respostas agora. Para o capítulo 6, a palavra de Deus é necessária. O autor vai usar diversos textos do Novo Testamento em que autores da Bíblia falam como a palavra de Deus, se referindo especialmente ao Antigo Testamento, é necessária para a salvação. Eu cito aqui o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2, também em 1 Coríntios 3, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5 e 2 Timóteo capítulo 3. São todos textos em que o apóstolo Paulo cita como a Bíblia é necessária, boa e de ajuda a todo aquele que crê. O capítulo 7 se chama A Bíblia Infalível de Cristo. E aí o autor fala como Jesus possivelmente lia a Bíblia, com certeza lia a Bíblia. Não o Novo Testamento, porque não tinha sido escrito ainda, mas o Antigo Testamento. E ele vai nos apresentar o contexto histórico que as pessoas no tempo de Jesus não tinham cada um a Bíblia, o Antigo Testamento, na sua casa, como é hoje. Mas o Antigo Testamento estavam guardados nas sinagogas, e os judeus visitavam a sinagoga toda semana. Então Jesus também visitava a sinagoga e lá ele lia o Antigo Testamento. Esses textos sagrados eram os bens mais preciosos que uma sinagoga tinha. E o culto judaico estava muito focado na leitura e na explicação desses textos. Então, sabemos que Jesus, como todo judeu do primeiro século, estava muito familiarizado com as escrituras hebraicas, com o Antigo Testamento. E quando Jesus mesmo diz que a escritura não pode falhar, em João 10:35, ou que nenhum i, nem um tio podem ser acrescentados ou retirados das escrituras, Mateus 5:17. Ou Mateus 12:38, em que Jesus via as histórias do Antigo Testamento como fatos históricos e não como fábulas ou histórias inventadas. Nos mostram que Jesus cria também na Bíblia dessa forma, igual o autor nos apresenta neste livro. E o último capítulo, que é o capítulo 8, se chama Atenha-se às Escrituras, em que o autor nos motiva a permanecermos fiéis, a permanecermos no dia a dia lendo e confiando nas Escrituras, que elas vão nos ser um sustento, uma coluna que nos sustenta em momentos de dificuldade das nossas vidas. Na verdade, para cada momento das nossas vidas será um livro relevante e de ajuda. Esse é um resumo do livro, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aqui, deixa um comentário ou compartilha com outras pessoas que se interessam pelo mesmo tema. Deus te abençoe e até uma próxima.